Amém? Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Até aqui, fecha teus olhos, vamos orar a Deus e pedir que Ele venha nos guiar nesta palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nos guia através, meu Deus, desta mensagem. Meu Deus, eu creio que, meu Deus, esse capítulo 3 de João, meu Deus, é um dos mais importantes da Bíblia, Senhor. Meu Deus, é onde o Senhor está nos ensinando, meu Deus, o caminho das pedras para alcançarmos a nossa salvação. Então é de suma importância, Senhor, que venhamos entender o que está escrito aqui, Senhor. Eu peço, me capacita, meu Deus, na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha deficiência, para transmitir a Tua palavra de forma, meu Deus, clara, meu Deus, e que os Teus filhos também, Senhor, venham ser capacitados a receber essa palavra e venham ser renovados, fortalecidos e venham ser esclarecidos no seu coração, Senhor. Fala conosco através desta palavra, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? E aqui é uma história muito interessante, porque está escrito aqui que um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, vamos entender um pouquinho quem que é Nicodemos. Nicodemos, a história, os historiadores, aqueles que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, dizem que ele era o mestre dos mestres. Na religião judaica, a criancinha, quando ela completava 5 anos, ela começava a aprender a Bíblia judaica. E com 12, vamos dizer assim, ela se formava. Com 12 anos, uma criança judaica, ela já sabe o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio de cor. Imagina o que é isso? Com 12 anos de idade, uma criança judia, ela já sabe, porque ela fica todos esses anos, esses 7 anos, só estudando a lei de Deus, porque para os judeus, aquele que é judeu, ele tem que conhecer a lei do Deus dele. É uma coisa que a gente aprende com os judeus isso. Quantos que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos e não conhecem absolutamente nada na palavra de Deus? Os judeus, ele pode falar do Deus deles que ele conhece. Imagina uma criança de 12 anos saber 5 livros da Bíblia, dar um banho em mim várias vezes. Mas Nicodemos, vamos ver o nível que era Nicodemos. Então uma criança ia até os 12 aprendia os 5 primeiros livros. Se ela fosse bem porque ela se apresentava aos doutores da lei, ela tinha que recitar todos esses livros na frente dos doutores da religião. E se ela passasse nesse teste, ela fosse bem nesse teste, ela ia continuar a estudar os outros livros, os livros históricos, os livros proféticos, e com 18 anos ela terminaria até os profetas. E se ela conseguisse passar na prova de dissertar todos aqueles versículos na frente dos doutores da lei, ela ia ser encaminhada para ser um discípulo de me fugiu a palavra agora, de um mestre, que naquela época existia. Um mestre, um rabi, né? Jesus, ele era chamado de rabi. O rabi é aquele que tinha discípulos. O rabi, ele tinha que ter discípulos, mas o rabi, para se tornar rabi, ele tinha que ter passado todos esses testes. Mas a Bíblia diz que Nicodemos, ele não era um rabi, ele era um mestre dos rabis. Então imagina o quanto que esse sujeito conhecia da lei de Deus. Conhecia muito. Ele nos nossos dias, ele seria quase um papa,
da Igreja Católica. É o topo. Então foi esse homem que foi se encontrar com Jesus. Ele foi se encontrar de noite com Jesus. E muitos dizem que ele foi se encontrar de noite para que ninguém visse que ele foi conversar com Jesus. Muitos falam que, não, porque ele era muito importante e não podia ser visto com Jesus. Mas muitos falam também que ele foi porque de noite você tem tranquilidade de falar com uma pessoa. Jesus, todo mundo vinha falar com Jesus, todo mundo queria receber uma palavra de Jesus, todo mundo queria aprender com Jesus, todo mundo queria receber um milagre de Jesus. Jesus não tinha paz. Então ele foi de noite falar com Jesus. Então vamos entender o que está falando aqui. E olha o que ele falou. Rabi, ele sendo mestre dos mestres, ele chegou para Jesus e chamou Jesus de mestre. Então olha a consideração que ele tinha por Jesus. Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes. Ele, além de ser um grande religioso, um grande homem dentro da fé judaica, ele cria que Jesus, ele era poderoso, que ele fazia milagres e sinais. E ele falou, não, para fazer isso é só Deus na vida dessa pessoa. Só Deus. Mas o que é que a gente vai começar a aprender aqui? Ele era um religioso. E hoje em dia, muitas religiões no mundo respeitam Jesus. Jesus é um grande profeta. Jesus é um espírito mais iluminado. Jesus é isso. Jesus é o maior psicólogo do mundo. Tem muitos livros que o pessoal escreve. Jesus é o maior não sei o que. Jesus é o maior mestre. Jesus é o maior não sei o que. Todo mundo respeita Jesus. Não tem ninguém que pode falar mal de Jesus. E ele também não falava mal de Jesus. Ele respeitou, ele foi querer conversar com Jesus. Mas Jesus, a palavra diz que Jesus, ele não é somente um profeta, ele não é somente um espírito iluminado, ele é Deus. Quando a gente começou a estudar João, a gente já aprendeu isso. E o verbo estava no princípio, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E vamos continuar essa história, vamos entender o que vai acontecer aqui. Leia a nossa Bíblia, João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer, como um homem nasce sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então vamos parar por aqui. Jesus, presta bem atenção nisso. Nos evangelhos você vai ver sempre esse termo, na verdade. Quando Jesus está falando na verdade, é que é uma coisa muito importante. A gente tem que prestar atenção nisso que ele está falando. Na verdade. E ele fala, você precisa nascer de novo. Jesus não esperou nem Nicodemos abrir a boca. Jesus já sabia o que Nicodemos já estava pensando. Jesus já sabia o que Nicodemos ia perguntar. Ele ia perguntar sobre salvação. Como que eu recebo a salvação? Igual aquele jovem que chegou diante de Jesus. Jesus, bom mestre, como que eu alcanço a vida eterna? E muitos chegavam em Jesus e perguntavam, como que eu busco a vida eterna? E hoje em dia as pessoas também perguntam, como que eu vou para o céu? Não é assim? Muita gente pergunta, sai na rua perguntando para as pessoas, você sabe como você vai para o céu? Tem gente que fala que nem sabe se vai para o céu. Nem sabe se vai. Quanto mais se como que vai no céu. Mas muitas pessoas naquela época tinham essa dúvida. E Jesus ele veio com o ponto principal da conversa. Importa que você nasça de novo. E o que Nicodemos, o mestre dos mestres, falou?
Não, eu como que eu velho, eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? Isso é um absurdo falar isso. Ninguém vai entrar na barriga de ninguém. Nem um bebezinho que acabou de nascer, você consegue enfiar o bebezinho de volta para a barriga da mãe? Impossível isso. Ah, como que eu sendo velho, eu vou conseguir entrar de novo na barriga da minha mãe? Então o que a gente aprende aqui, gente? Que não basta. O Nicodemos, ele era um cara perfeito, até perto da gente. Ele era perfeito, ele conhecia toda a lei de Deus. Nicodemos não fumava, Nicodemos não bebia, Nicodemos não andava no pecado, Nicodemos não ia para balada, Nicodemos não fazia nada dessas coisas. Mas mesmo assim, Jesus chegou para ele e falou: você precisa nascer de novo. Entenda o que eu estou falando. Muita gente acha que se eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro, você salva. Nicodemos não fazia nada disso que as igrejas ensinam as pessoas a parar de fazer. Nicodemos não fazia. Ele era perfeito. Ele orava todo dia. Ele jejuava todo dia. Ele perto da gente, a gente não consegue alcançar o nível dele. Mas Jesus, para um homem desse, sábio, falou: você precisa nascer de novo. Olha a situação que a gente está agora. Quanta gente que não chega nem nos pés desse Nicodemos e está aí na igreja tentando, dando cabeçada para lá e para cá, tentando. Não vai conseguir nunca. Impossível. É o que eu falei aqui antes. Não depende de nós, gente. É impossível. Salvação para o homem é impossível. Jesus, igual aquele rapaz rico, chegou para Jesus e perguntou: mestre, como que eu alcanço a vida eterna? E Jesus falou: você cumpre os mandamentos? Não. Você mata, você faz isso? Não, desde pequeno eu faço isso, Jesus. Ah, só se falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E disse que Jesus falou, ele disse que ele se entristeceu e foi embora. Aí o que Jesus falou para os discípulos? Difícil coisa vai ser um rico chegar no céu. Por quê? Por que é difícil coisa? É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, então quem vai se salvar? Aí que Jesus falou? O que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível. Salvação é impossível para a gente. As pessoas estão dependendo delas. Muita gente está cambaleando dentro da igreja porque ela está dependendo dela. Nós não dependemos da gente. E Nicodemos, ele achava que ele dependia dele. Não, tem que nascer de novo, então eu vou dar um jeito de entrar dentro da barriga da minha mãe e vou nascer de novo. Mas é impossível. É impossível. Olha o que está escrito em Efésios 2:8, não precisa abrir sua Bíblia, mas só presta atenção, para a gente ganhar tempo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelo que a gente faz, a salvação vem pela fé. Para que ninguém venha falar: não, eu me salvei porque eu fiz. Eu me salvei porque eu dei dízimo. Eu me salvei porque eu vou 4 vezes por semana na igreja. Eu me salvei porque eu jejuo 4 vezes na semana. Eu me salvei porque eu dou a oferta mais alta na igreja. Ninguém vai poder se gloriar diante de Deus. Ninguém. É pela fé. Entregar a sua vida para Jesus. Jesus, eu não posso nada. Me ajuda. Porque se você tentar vencer os teus pecados com a sua força, você nunca vai vencer esses pecados. Nunca. Nunca. Então não depende de
obedecer regra, não depende de você participar de reunião, não depende de você praticar certos rituais que estão sendo ensinados. Se você não vier à igreja, você não vai ser salvo. Se você não der dízimo, você não vai ser salvo. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Se você não fizer aquilo, não vai ser salvo. O problema não está aí, gente. Porque tem gente que faz tudo certinho dentro da igreja. Todos os cultos que tem na igreja, a pessoa vem. A pessoa é dizimista. A pessoa é ofertante. A pessoa faz tudo. A pessoa faz tudo. E mesmo assim isso não vai garantir a salvação dela. Não vai. É pela fé. E muitos confundem. Religiões ensinam que nós vamos ser salvos, nós vamos alcançar a salvação através de uma reencarnação. Muitos usam esse texto para falar de reencarnação. Tem que nascer de novo. Então tem que ir para uma outra vida, nascer de novo, e através disso a gente vai ser salvo. Mas está errado. O que a Bíblia diz? Hebreus 9:27 está escrito assim: e como aos homens será ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus também não ficou reencarnando. Não, Jesus morreu aquela vez só e ele está lá no céu. E foi com um dia que a gente não sabe que dia que vai ser, ele vai voltar para buscar a gente. E para quem conhece um pouco, ou até participou desse tipo de religião que explica sobre reencarnação, e conhece as doutrinas deles, eles falam que você tem que se reencarnando para se evoluir, reencarnando para você se purificar. Não é assim que eles ensinam? Mas vamos encontrar uns erros nessas doutrinas que eles falam. A gente não consegue se purificar nós mesmos. Não consegue. É impossível. É impossível você conseguir se lavar. A Bíblia diz que o pecado é só lavado com sangue. 1 João, abra sua Bíblia. 1 João 1,7. Vamos ver o que está escrito lá. Aleluia, Jesus. Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos em nome de Jesus. 1 João 1,7 e 1,9 eu vou estar lendo. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E no 9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não adianta a gente querer se purificar por nós mesmos. A Bíblia está falando que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E no 9 está falando que se confessarmos os nossos pecados. A vida do cristão é essa, gente, é confessar os seus pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados alcança a misericórdia de Deus. E nessa doutrina da reencarnação, eles sabem que as pessoas evoluem. Mas será que evoluem? Foi o que a gente ouviu ontem aqui em algumas histórias. Não precisa abrir sua Bíblia, mas 2 Timóteo 3:1 está escrito assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si,
cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É isso que a gente está vendo no mundo, não é? Não é isso que você está vendo? Quando você pega a internet e vê as notícias, não é isso que você está vendo? Não é esse tipo de gente que você está vendo? O que ele está falando aqui? Sem domínio de si. Hoje um adulto não tem domínio de si. Ele vê um bebê, ele estupra. Ele não tem domínio de si. Isso é falta de domínio. Nos últimos dias, a gente está vivendo esses últimos dias, gente. Ingratos, as pessoas não têm mais gratidão de nada. Implacáveis, pessoas que não perdoam. Desafeiçoados, a pessoa não tem amor no coração mais. Eu falei ontem, por causa de um prato de macarrão se mata uma pessoa. Não tem amor, acabou. Se mata como nada, gente, hoje. Como nada. Eu gosto de pegar os eventos que acontecem hoje para mostrar que a Bíblia é verdadeira, gente. Ela não mente. Uma coisa que foi escrita há 2000 anos atrás, parece que você está lendo o jornal de hoje. Não é assim? Você lê a Bíblia, você parece estar lendo o jornal de manhã. Parece que você está vendo as notícias do UOL de manhã. O que está escrito aqui é o que a gente está vendo. E tem gente que teima de não acreditar na Bíblia. Eu acho isso estranho, né? Não é que não quer, as pessoas acreditam, mas elas não querem, é orgulho, né? É o que está falando aqui, as pessoas vão ser orgulhosas. E uma coisa interessante dessa doutrina espírita, eles falam assim, você tem que fazer caridade. Não é assim que eles falam? Tem que ajudar os outros. Só que a mesma doutrina fala assim, para você pagar os teus pecados da vida anterior, você tem que sofrer nelas. Uma anula a outra, por quê? Se você é espírita, você tem um outro espírito, eu tenho que ajudar, então eu vou ajudar ela. Só que se eu ajudar ela, ela não sofre. E se ela não sofre, ela não paga os pecados. Aí fica esse ciclo. Ninguém se salva, ninguém evolui, ninguém se purifica. Tá vendo como é que é? Como que a mentira, ela tem perna curta, ela não vai muito longe. Mas tem muita gente, o Brasil está cheio de espírito. Está cheio de gente atrás disso. Mas é um engano, gente. A pessoa está tentando por ela mesma vencer. Não vai. Mas vamos continuar a história aqui. Jesus falou, você tem que nascer de novo. Quando fala de nascer, o que você lembra? O que você lembra? De um bebezinho, não é? Quem nasceu já grande? Já nasceu adulto? Não, nasceu um bebezinho. E eu pergunto para você, um bebezinho, o que ele é? Ele é puro. Um bebezinho comete pecado? Não. É isso que Jesus está falando. Se você nascer de novo, você vai ser puro e você não vai cometer pecado. Você não vai viver em pecado. Lucas 18:17 está escrito assim: em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. A criança que ele está falando aqui é o bebezinho. Um bebezinho igual a Maria Eduarda não sabe nada. Não tem como uma criança dessa pecar? Não tem. Não é possível. Existe o pecado original na criança? Existe. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Mas é uma criança dessa comete pecado, vive em pecado? Não é possível. Da mesma forma quando a gente nasce de novo, o pecado original está dentro da gente. Mas Jesus nos purificou dos pecados e a gente não vive mais na vida pecando. A gente tem que ser como um bebê. Olha o que está escrito. A gente é purificado. 1 Pedro 2,24 está escrito assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. A gente está morto, a Bíblia diz.
Aquele que não conhece a Cristo, que não conhece a Jesus, ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Quem está morto, para viver, ele tem que nascer. Tem que nascer de novo. Nascer de novo, o que quer dizer nascer de novo? Nascer de novo é muito mais, igual eu falei, de você mudar certas atitudes, de você deixar certos pecados, mas você ser guiado pela palavra de Deus e confiar somente em Deus e não em você. A pessoa não vira crente, gente, porque deixou de fumar. A pessoa não é crente porque deixou de beber. A pessoa não é crente porque deixou de ir na balada. Não. Tem muita gente que não faz essas coisas, mas faz coisa dentro dela muito pior, que ninguém está vendo. Não é isso. Tem gente que está preocupada. Muita gente a gente convida para vir na igreja. Ah, não, mas eu fumo, eu bebo, eu vou na balada. O problema não está aí. O problema não está aí. O problema está no teu coração. Porque essas coisas tem gente no mundo que não faz, que não conhece Jesus e não faz isso. Mas elas estão debaixo da ira de Deus da mesma forma. Tem gente correta aí fora, gente. Tem gente muito mais correta que gente que está lá na igreja. Mas ela está debaixo da ira de Deus. Porque ela não depende de Jesus. Ela depende dela. O problema está aí. Eu estou tentando aqui, gente, quando eu comecei essa igreja, tentando reformular todo um cristianismo que começou tudo errado e foi andando errado. Uma coisa que eu estou aprendendo com vários pregadores que também estão tentando fazer a mesma coisa. Estão tentando reensinar as pessoas o que é ser cristão, reensinar as pessoas o que é ser, quem é Jesus, quem é Cristo, porque está tudo sendo ensinado errado. É uma luta. E muita coisa está incutida já na tua mente, para isso sair é uma luta. E eu não posso nem depender de mim, eu tenho que depender de Deus também. Se não for Deus limpar o teu coração, se não for Deus transformar a sua vida, eu vou ficar falando aqui anos, décadas, e prega, e ninguém vai mudar. E eu vou ficar decepcionado com isso. Falei, nossa, eu preguei 50 anos aqui e não aconteceu nada. Igual um grande missionário, ele foi para a Índia, se eu não me engano, e ele ficou 30 anos lá pregando o evangelho e ninguém se converteu. Tem que ter fé para isso, hein, gente? Ele passando necessidade, passando luta, passando perseguição, mas ele continuou os 30 anos. Mas depois desses 30 anos, Deus falou assim, eu vou botar a mão agora. Pum, um monte de gente se converteu. É na hora de Deus, gente. Às vezes eu, por ser pastor, eu quero, não, você tem que se converter, muda o seu jeito. Não está te pegando pelo colarinho, muda! Nada, vontade às vezes. Mas não vai adiantar. Não é a minha força. Não é a minha força. E Jesus está explicando isso aqui para Nicodemos. A gente tem que ser guiado por Deus, gente. Por isso que eu falo que vocês têm que ler a Bíblia. Salmo 119 e 105 está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que quer dizer isso? Mas por que, pastor, a gente precisa de luz? Por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo está nas trevas. O mundo está nas trevas, gente. As pessoas não estão sabendo para onde vai, não estão sabendo de onde estão vindo, e estão batendo a cara na parede toda hora. Estão completamente perdidas. E se a gente não tiver a palavra de Deus para ser lâmpada, sabe? É igual você jogar você está no meio da floresta escura, jogar uma lanterna no teu pé para você poder saber onde você está andando. E luz para o teu caminho. De repente acende tudo a luz, você sabe onde você está andando. Porque as pessoas, para estar de dia, para estar esse sol, mas a pessoa está perdida lá fora. Completamente perdida, ela não sabe para onde que ela está andando. Mas vamos continuar a história. Essa conversa de Jesus com Nicodemos. Olha o que está escrito no João 3,6.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, o que é nascido da carne é carne. Quer dizer isso? Você nasceu da carne. Você nasceu do seu pai e da sua mãe. Não foi assim? Foi da carne. Ou tua mãe espirrou, você desapareceu assim. Você nasceu da carne, não nasceu? Para a gente entrar nesse mundo, para todo mundo para entrar e vir para esse mundo, a pessoa teve que nascer, não é? Alguém veio para esse mundo sem nascer? Levanta a mão que eu quero conhecer essa pessoa. Não tem ninguém. Você nasceu da carne. Mas Jesus falou que quem nasce da carne é carne. Só serve para este mundo. Só serve para esse mundo físico. Só que nós que somos cristãos e conhecemos a Bíblia, a gente sabe que não existe só esse mundo. Que existe um outro depois disso. Mas ele fala: quem nasce do Espírito é Espírito. Para você entrar no mundo espiritual, que é depois desse, você vai ter que nascer do Espírito. É por isso que muita gente não vai entrar no céu. Porque com a carne você não consegue entrar no céu. Primeiro, que com pecado ninguém entra no céu. E pode ser o mais pequenininho que for. Não entra. Lá é um lugar puro, santo. Ninguém consegue entrar. Mas o que acontece? O que a gente leu aqui: Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Ah, pastor, mas eu continuo pecando mesmo assim, pastor, como que eu faço? Então, quando Jesus voltar, eu estiver pensando em uma besteira, eu vou ficar, pastor? Então vamos entender isso? Abra em Romanos 7. Tem muita gente que tem essa preocupação. É uma preocupação válida, gente. É uma preocupação válida. Mas Deus, ele tem um remédio pra gente. Muita gente... acontece até umas coisas engraçadas ali na igreja por causa da falta de entendimento das pessoas. 7:15. Paulo está falando isso aqui, hein, gente? Presta atenção. A partir do 15, olha o que está escrito aqui. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora que já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito que ele está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço bem o que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não é eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Até aqui. Vamos entender, vou resumir isso aqui para você. Tem gente, hoje em dia eu não sei se o pessoal faz isso ainda, mas muita igreja ensinava que até um casal casado, e que um casal casado ele tem relações sexuais, né? É normal isso. Mas diz que na hora das relações, o anjo estava vendo. Então eles faziam com um lençol em cima, com um buraco. As pessoas chegavam a esse cúmulo. Falta de entendimento. Você se pergunta para mim assim: ah, pastor, mas eu peco, às vezes eu penso besteira. E se Jesus voltar quando eu estiver pensando besteira?
É o que Paulo está falando aqui, Quando eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer. E o mal que eu sei que está errado, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Eu sou miserável porque eu não consigo fazer o que eu quero. Mas o que ele fala no final? Mas graças por Jesus Cristo. Gente, Jesus, ele não morreu pelos pecados que você pecou até agora. Ele já morreu pelos pecados em toda a sua vida. Se você crê nele, todos os teus pecados estão apagados. E quando Jesus voltar, se Jesus está vendo, a questão não é se você vai na igreja, a questão não é se você dizima, a questão não é se você está fumando ou não está fumando, a questão não é essa. A questão é o que está acontecendo aqui com Paulo. Paulo estava lutando contra ele mesmo. Paulo, apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo depois de Jesus Cristo. Só isso. Ele estava reclamando disso. Quantas vezes você fica triste porque você peca contra Deus? Você não fica triste? Nossa, mas eu fiz de novo, Deus. Nossa, eu vi na igreja que está errado, mas eu fiz de novo. Paulo, ele estava na mesma situação aqui, E ele falou, miserável homem que sou. Eu não consigo mudar. Mas essa luta que tem que haver na sua vida. Você pecar e você chorar depois para Deus. Misericórdia, me perdoa, eu pequei de novo, Deus. E toda vez você vai. Aí Deus está vendo que você está buscando Ele de todo o coração. Você está tentando sim. Deus não está buscando ninguém perfeito dentro da igreja, gente. Tem gente que está pregando perfeição dentro da igreja. Não existe perfeição. Se você encontrar uma igreja perfeita no mundo, não vá para ela, senão você vai estragar. Não é assim? Quem que é perfeito para ir para uma igreja perfeita? Se você encontrar uma, não entra lá. Você vai estragar a única igreja perfeita que tem no mundo. Mas não existe igreja perfeita. E as pessoas muitas vezes, elas estão buscando, até na gente que é cristão, e principalmente eu que sou pastor, eu tenho que ser o santo. Eu tenho que ser o perfeito. Eu tenho que ser o infalível. E eu não sou infalível. Eu sou como Paulo. Eu erro às vezes e falo, meu Deus, eu fiz de novo, Senhor, me perdoa. Mas se Deus está vendo que eu tenho essa luta dentro de mim, Ele está vendo que eu estou buscando Ele de todo o coração. E se Jesus voltar e Jesus está vendo que você está lutando contra o teu pecado, Ele te leva. Porque Ele fala, não, ela está lutando, ela está me buscando de verdade. Mas tem gente que é safado, desculpa o termo, está dentro da igreja, está ouvindo a palavra de Deus, e está pecando, e sabe que está pecando, sabe que está errando, e continua, e fala, não tem problema. Esse Deus não vai perdoar. Esse Deus não vai perdoar. Mas se dentro de você está aquela luta, e peca, e vai e volta para Deus, e peca e volta, não que você tem que ficar pecando toda hora, mas vai haver uma luta dentro de você. E tem que haver essa luta dentro de você. E é isso que Jesus está explicando aqui para Nicodemos. Você vai ser nascido do Espírito, então você vai conseguir entrar no reino espiritual. Mas vamos continuar aqui para terminar aqui. João 3,7 está escrito assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo que é nascido do Espírito. Então, Jesus, ele ensina coisas aqui para a gente parar para pensar. O vento, alguém manda no vento? Você consegue controlar o vento? Alguém com alguma máquina consegue controlar o vento? Só quem controla o vento é Deus. Só quem comanda o vento é Deus. E aquele que é de Deus, ele vai ser guiado e comandado por Deus. Se a pessoa chega para você, o governo chega, você vai ter que negar Jesus, senão você vai morrer. Como muita gente acontece hoje. É você falar, não, eu não sou guiado pelo homem, eu sou guiado por Deus. Quer matar? Pode matar. Pode matar.
Quando a gente é guiado por Deus, gente, a gente procura buscar Deus. Quando a gente é guiado por Deus, a gente procura ler a Bíblia. Quando a gente é guiado por Deus, a gente procura andar com pessoas que são de Deus. Porque Deus, o Espírito de Deus, Ele vai te guiar para isso. E o que Ele está falando aqui? Não sabe de onde vem e não sabe para onde vai. A pessoa que é guiada por Deus, ela não sabe. Principalmente quem está na obra. Eu estou aqui, por exemplo, e Deus fala, vai lá para outro país, lá para o Evangelho. Tem que ir. Eu não sei para onde que eu vou. E é o que a Bíblia diz, não só disso, mas a sua vida em si, você não sabe para onde você vai. Você sabe se você está vivo amanhã? Não sabe. Então quem é guiado, vai sendo guiado por Deus. Deus vai falar, faz isso aqui agora, faz isso aqui agora. O Espírito Santo vai te guiando, vai falando. E o ventre é guiado por Deus. A gente precisa ser guiado por Deus. No deserto, a gente está estudando o livro de Moisés, a história de Moisés. O povo ele foi guiado no deserto. Não foi assim? Deus levantou Moisés para guiar o povo no deserto. E a gente está vivendo no deserto. E se você não for guiado por Deus no deserto, você vai morrer no deserto. Porque o deserto tem muitos perigos. Tem muitos. E só quem conhece o deserto que pode te guiar. É por isso que o pastor tem que conhecer a palavra de Deus. Quando o pastor conhece a palavra de Deus, ele conhece como que o mundo é. E ele consegue aconselhar as pessoas, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. É melhor você não fazer isso, não é melhor não fazer aquilo. Todo mundo obedecia o que Moisés falava. Moisés falava, vamos para cá, vamos para lá, vamos. Era assim. Então, nós precisamos de um guia. Deus não vai descer aqui e nos guiar. Ele nos guia através do Espírito dele. Mas Ele levanta homens para nos guiar. Porque a gente está no deserto. Que causa morte, que causa destruição na vida das pessoas. Uma terra árida. Olha o que está escrito em Jeremias 2,6. Não disseram onde está o Senhor, nos fez subir da terra do Egito. Quer dizer, nos tirou do mundo. Que nos guiou através do Egito por uma terra árida, e a gente está vivendo uma terra árida, de covas, quer dizer, buracos, as pessoas caem muitas vezes, por uma terra de sequidão, sombra de morte. Quanta morte que a gente está vendo nesse mundo, por uma terra pela qual ninguém transitava, na qual nada morava homem algum, e eu vos introduzi numa terra fértil para comer o seu fruto e o seu bem, e quando nela entraste, contaminaste a minha terra e a minha herança fizeste uma abominação. Deus está reclamando com o povo aqui. Deus ele guiou eles no deserto, quando eles entraram na terra, eles fizeram tudo errado. Mas no céu não vai ter isso não, gente, igual eu falei. Todo mundo vai ter que entrar e obedecer o que Deus está falando. Para terminar aqui, gente, João 3,9, vamos seguir aqui. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É o que eu falei aqui, que muitos que não estavam no começo do culto, Nicodemos, ele era o mestre dos mestres. E Jesus estava falando para Nicodemos, Nicodemos, você sabe tanta coisa, Nicodemos. E eu estou falando coisa tão simples para você, e você não está entendendo nada que eu estou falando. E as pessoas do mundo não são assim? Você vai falar da Bíblia para essas pessoas, as pessoas não entendem o que você está falando. Que ir para a igreja? Ler Bíblia? Jejuar, o que é isso? Você pode ser um maior intelectual, o cara está na faculdade, doutorado, ele não entende a Bíblia. As pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque se Deus não te der um entendimento, é impossível. Se você ainda não está entendendo as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo ainda não está te ensinando. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios 2,14.
2,14. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não adianta, gente, não adianta você querer estudar. Tem gente que estuda a Bíblia, tem gente que eu já ouvi falar que já leu a Bíblia 200 vezes inteira, e não entende o que está escrito na Bíblia. Não adianta você ler isso aqui, ó. Não adianta você ler, que você não vai entender. Se Deus não te der o entendimento, está escrito aqui, se Deus, Nicodemos era o mais estudado daquela época, e ele não estava entendendo nada que Jesus estava falando para ele. Não entendia nada. E as pessoas hoje no mundo, elas não entendem nada. Mas por que esse pessoal vai na igreja? Mas por que tem que seguir Jesus? Mas por que não entende? Você consegue entender como que um homem que viveu há 2000 anos atrás consegue influenciar a vida de tanta gente no mundo hoje? Dá para entender isso? Naturalmente dá para entender isso? O homem viveu há 2000 anos atrás, mas tem mais de 2 bilhões de pessoas que seguem ele. Por quê? O homem já morreu já faz 2000 anos atrás. A pessoa que está no mundo não entende isso. O homem morreu há 2000 anos atrás, porque ele está preocupado com os pensamentos dele. A gente está vivendo hoje. Não é assim que as pessoas falam? Elas não entendem. Como que a gente explica a gente que é morta, que é torturada por causa de Cristo, e a pessoa não arreda o pé por causa de Jesus? Até uma criança morre, aceita morrer por causa de Jesus. Você consegue entender isso? Não dá. Com a nossa cabeça não entra. Tem que ser espiritual para você entender. Como que você entende o ódio que as pessoas têm dos cristãos? Você vê no Brasil a luta que está lá. As pessoas têm raiva de cristão e ninguém nunca fez nada para eles. Tem gente que tem ódio de Jesus, e Jesus só fez o bem na terra. Mas por que tem esse ódio? Do nada. Você tem que entender as coisas espirituais para entender isso. O ódio, de onde que vem esse ódio? Por que a Bíblia, esse livro, que foi escrito há 4.000 anos atrás, começou a ser escrito há 4.000 anos atrás, é o livro mais vendido do mundo todos os anos, e é o mais traduzido? E muita gente fala que esse livro é ultrapassado, esse livro não tem mais nada. E eu acabei de ler um monte de passagem para você, que é como se eu estivesse lendo coisa que está acontecendo hoje. Dá para entender? Não dá. Se não for Espírito Santo. Por isso que quando você vai ler a Bíblia, gente, ora antes de ler. Fala: Deus, me dá entendimento do que eu estou lendo. Nem que seja um versículo que você lê. Deus, me dá entendimento. O Paulo Júnior, o pastor que a gente gosta, diz que às vezes está estudando a Bíblia um versículo e fica 5 horas estudando aquele versículo. Às vezes com um versículo o cara pega um congresso de 10 dias. Um versículo. De um versículo ele tira 10 pregações. Dá para entender isso? Não dá. Você está entendendo o que eu estou falando? E Nicodemos falou: eu não estou entendendo, Jesus, o que está acontecendo. E para terminar realmente, gente, agora eu vou terminar, tá? Terminar aqui, João 3,14 está escrito assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, nascer de novo só é possível com Jesus Cristo. Deus teve que se fazer carne, vir ao mundo, sofrer, morrer, ressuscitar, para que a gente pudesse receber isso de Deus. Você imagina o que é isso? Um Deus que é infinito. Ele é infinito, não tem infinito. Ele entrou num corpo do tamanho do teu. Dá para imaginar isso? Dá para entender isso? Um Deus infinito que é maior que o universo. Ele entrou num corpo do tamanho do teu, veio para a terra.
Porque muita gente fala assim, Deus não me entende não, Deus é perfeito, Deus não sofreu. Aí que você está enganado. É por isso que Deus mandou Jesus. Olha o que está escrito lá em Isaías 53:3. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, o que sabe que é padecer. Jesus sabia o que era sofrer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. E em Hebreus 4:15, para terminar, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote, e está falando de Jesus, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando você chora, quando você sente dor, quando você é humilhado, quando você é desprezado, quando as pessoas te maltratam, Jesus sabe exatamente o que você está sofrendo. Essa é a diferença de Jesus para todas as religiões que existem. Buda não passou nada, tudo que você pode ter passado. Allan Kardec também não sofreu isso. E todos esses Maomé, Jesus, ele sofreu tudo. Ele foi tentado em tudo. Então ele conhece as dores da gente. Ele pode se compadecer com paixão. Compaixão é você sofrer junto. Quando você sofre, Jesus sofre junto com você, porque Ele conhece a tua dor. Ele não é um Deus que está no trono dele sentado e fala, está chorando, né? Eu vou te ajudar. Não. Jesus, ele desceu na terra e sofreu como ninguém aqui sofreu e nunca vai sofrer. Ele conhece todas as nossas dores, Ele conhece todas as nossas tentações. Ele veio para isso e morreu na cruz para que a gente não pereça, mas a gente tenha vida eterna. Amém? Isso aqui é muito importante, gente. É por isso que incumpridou a pregação. Porque se a gente for aprofundar nesse tema aqui, a gente pode falar muita coisa. Porque isso aqui é muito importante de vocês entenderem. Que não adianta vocês estarem na igreja, não adianta vocês cumprir rituais. Vocês têm que nascer de novo. E para nascer de novo, vocês dependem de Deus. Se você está dentro da igreja, você não... Hoje eu estou um ano na igreja, pastor, mas eu não mudei nada, eu continuo com os meus pensamentos, eu continuo pecando, eu continuo fazendo um monte de coisa errada, e eu estou tentando mudar e eu não consigo, mas você vai continuar tentando a tua vida inteira e você não vai mudar. Você tem que se ajoelhar nos pés de Jesus e falar, Jesus, me ajuda, eu não consigo mudar. Depender de Jesus. As pessoas não estão dependendo de Jesus hoje. E por isso que a maioria que está dentro da igreja não muda. Eu vejo as pessoas pularem da igreja, da cambalhota, ficar gritando, cantando, dançando, mas eu não vejo as pessoas ajoelhar no chão aqui, derramar lágrimas e falar, Jesus, eu sou um miserável, eu sou um pecador, me ajuda. A gente não vê isso mais dentro da igreja. Quantas vezes eu vou no parque lá perto de casa, eu fico 1 hora andando no parque chorando. 1 hora chorando. Deus, eu sou miserável. Eu tento mudar, eu não consigo, Deus. E é isso que Jesus está ensinando para Nicodemos. Religião não salva ninguém. Quanta gente está buscando tanta religião aí no mundo. E as pessoas continuam sofrendo. Continuam sem direção. Jesus, quando você vai apresentar Jesus para alguém, não apresenta religião, não apresenta doutrina, apresenta uma pessoa. Olha, eu conheço uma pessoa que é tremenda. E você vai contar a história dessa pessoa para essa pessoa. E não vai ser você que vai conhecer essa pessoa. Jesus vai falar com ela. E ela vai vir buscar o Senhor. Então nosso objetivo é isso, gente. Não dependa de você. Não dependa. Não dependa de você, não dependa de mim. Dependa de Deus. De tudo que eu falei aqui, eu quero que você guarde isso. Para uma criança nascer, ela fez alguma força para ela nascer?
Dependeu de alguma força de uma criança para nascer? A criança já pulou para fora da barriga e falou: eu saí, estou aqui. Você já viu isso? Não. Ela dependeu de Deus para nascer. Dependeu de Deus. E a gente, para nascer de novo, a gente tem que depender de Deus. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração, que é uma palavra muito importante. Coloque-se de pé, vamos fazer uma oração. Vamos agradecer ao Senhor.